Louvado seja o nosso Redentor Jesus Cristo, Senhor da Igreja, Senhor nosso. Abramos o texto sagrado, meus irmãos, no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Como os irmãos já sabem, esse texto nós não projetamos ali na tela, para que os irmãos possam manusear o texto. Daniel, capítulo 9. Estamos chegando ao final deste capítulo. Hoje é a nossa terceira exposição desse capítulo 9. O tema dado nesse capítulo, os irmãos que já acompanharam nos domingos anteriores já sabem qual é. Nosso tema, Daniel 9, o cuidado de Deus por seu povo e a segurança de que o mal não prevalecerá. Esse foi o tema dado para o capítulo 9. Eu acho que a gente está com um problema na internet para projetar o esboço. Estamos, não? Olha lá. Nos primeiros 3 versículos, nós vimos o primeiro destaque, uma grande descoberta. Vimos que Daniel, por sua leitura contínua, sua leitura rotineira, costumeira das Escrituras, foi alertado de coisas muito preciosas. Então, sua descoberta, a partir dos livros, lendo o rolo dos escritos do profeta Jeremias. Vimos no segundo sermão um outro destaque, do versículo 4 ao versículo 19, uma grande oração, está gravado lá no YouTube. Agora vamos para a parte final do capítulo. Uma grande descoberta, uma grande oração e uma grande revelação. A partir do versículo 20. Mas eu vou ler também o 19. Assim diz o texto. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. O 21. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. 25. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E finalmente o 27. Ele fará Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Daniel, de Ezequiel, Deus de Davi, Deus que operastes feitos preciosos no passado e que fizestes maravilhas e que manifestaste a tua glória e poder e soberania. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eis aqui uma porção da tua palavra, palavra que é viva e que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, apta para separar alma e espírito, junta e medula, e até mesmo discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Palavra esta que, assim como a chuva e a neve, que não retornam sem que cumpram propósitos pelos quais foram designadas, assim também toda palavra que procede da tua boca. E sabemos que o propósito dela é corrigir-nos, é instruir-nos, é educar-nos na justiça, é edificar em nós preceitos preciosos, é nos admoestar. Esta palavra tem um propósito de trazer conversão, arrependimento, de trazer mudanças preciosas e profundas. E nós te suplicamos, Senhor, que não permitas que estes instantes aqui diante da tua palavra passem sem que recebamos a porção que a nossa alma carece. É a oração que fazemos na mediação de nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Quando eu digo uma grande revelação, esse uma não é um numeral. 1, 2, 3, 4. Esse uma é um artigo indefinido. E apesar de estar no singular, a gente pode entender que são várias revelações. Mas eu mantive no singular porque eu entendo que eu posso considerar que seja uma revelação, que ela é subdividida ou é dividida. Então eu começo hoje, se o Senhor permitir, a apresentar as partes ou algumas partes desta grande revelação que o profeta recebe. A primeira parte desta grande revelação, a primeira parte daquilo que se revela ao profeta, não que necessariamente fosse algo inédito, mas o que está sendo revelado aqui, eu relembro aos irmãos, fortalece o profeta e encoraja a sua igreja.
A primeira parte da revelação é que Deus ouve a oração. Pode parecer pueril, pode parecer muito básico, muito basilar, mas o profeta idoso que está já há mais ou menos 67 anos no cativeiro, que costumava fazer orações 3 vezes ao dia, nesse momento aqui de grande perturbação, de profunda aflição, antes de mais nada, nós já conhecemos o texto todo, né? Antes de o anjo lhe trazer a mensagem, algo lhe é revelado. No início do versículo 19, que marca o finalzinho da oração do profeta, ele começa a finalizar ou a encerrar a sua oração dizendo: ó Senhor, ouve. Ele faz esta oração longa, uma das mais longas orações. Eu me detive quase 50 minutos num sermão para poder ficar pormenorizando a oração, e ele vai chegando no final, ele tem uma expectativa. Além de tudo que ele pede na oração, ele vai terminando dizendo assim, e clamando assim, e pedindo assim: ó Senhor, ouve. As Escrituras confirmam para nós, de ponta a ponta, de fato Deus ouve a oração. Daniel está sendo encorajado, antes de saber a resposta, é saber que ele é respondido. Ou antes de saber qual tipo de resposta ele terá, ele primeiro fica sabendo que ele está sendo ouvido. Eu não sei se isso é comum. De vez em quando a gente assiste alguns vídeos falando de comportamento entre os casais, e me parece que há algo comum entre muitas esposas reclamar que seus maridos não a ouvem. Não é incomum, por outro lado, que os servos do Senhor, em momentos de dificuldade e de aflição, tenham dificuldade de reconhecer na sua própria vida, naquele momento em particular, que Deus o está ouvindo. Mesmo que os servos do Senhor tenham oportunidade de ler várias passagens bíblicas que afirmam isto, mesmo que todos nós saibamos que Deus responde, quantas orações foram respondidas, ainda assim nós teremos dificuldade em alguns momentos em particular de saber que naquele momento, naquela aflição, naquela perturbação, nós estamos sendo ouvidos. É possível que Daniel, apesar de ser um vulto, um profeta nobre nas mãos do Senhor, precisasse ter esse afago. No versículo 23, o anjo disse o seguinte, vamos reler o 23 juntos? É muito precioso. Versículo 23. No princípio... Ele não tinha ouvido a visão ainda. O profeta não contou a visão. O profeta não disse para ele ao que veio, mas de antemão disse para ele: no princípio das tuas súplicas, quando você começou a orar, já saiu a ordem. Saiu a ordem do trono. Saiu o memorando, determinando que eu viesse para tu declarar, porque és muito amado. E eu penso, meus irmãos, independente do que acontecesse a partir daqui, independente da resposta que fosse, Daniel já está encorajado aqui agora. Deus ouve a minha oração. Deus vê a minha aflição.
Quantas vezes nós encontramos o povo de Deus em aflição e justamente nesses momentos parece que eles se esquecem de tudo que conheceram antes, de tantos outros preceitos que o Senhor já revelou sobre ouvir as preces, sobre estar atento às necessidades do seu povo, mas naquele momento de tribulação em particular, eles se esquecem disso. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de Isaías 40, quando o povo está numa situação como essa, achando que o caminho deles estava encoberto ao Senhor, como se o Senhor não pudesse ver o que estava acontecendo com eles, nem ouvi-los. E o profeta os alerta mais de uma vez no texto em questão. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Eles ouviram muitas vezes, eles viram muitas vezes, mas agora está tão difícil que parece que nós não somos ouvidos. Eu penso que Daniel aqui já está encorajado. Ele está encorajado a enfrentar covas dos leões, está encorajado a enfrentar os riscos de uma dinastia ímpia, de estar num cativeiro no meio de homens maus e perversos. Daniel, nós veremos mais à frente, ele não sai do cativeiro. Daniel não volta para a terra prometida. Daniel não volta para Jerusalém. Mas isso não importa, porque Daniel sabe que Deus ouve a sua oração. Antes de lhe ser revelado o futuro, antes de saber que o anjo iria responder, Daniel soube, Deus estava me ouvindo. E voltando para Isaías, num outro versículo mais à frente, no próprio capítulo 40, o profeta vai dizer de novo para o povo de Israel: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus não se cansa nem se fadiga? Por que que vocês estão dizendo que o caminho de vocês está encoberto ao Senhor? Como se o Senhor fosse insensível e não visse ou não ouvisse vocês. Agora, de acordo com esse mesmo texto, nós descobrimos que tipo de oração que Deus ouve. Eu não estou dizendo que é o único tipo, não é a única maneira de ser ouvido, não é a única oração que ele ouve, eu não estou dizendo isso. Mas nesse texto, fica claro para nós que tipo de oração que agrada a Deus. Versículo 20, vamos reler o 20, por favor? Falava eu ainda... O versículo 20, o 19 e o 20 são ali o encerramento ou a conclusão da sua oração. Eu não vou relê-la aqui, obviamente, mas você já leu comigo em sermões anteriores. E aqui o versículo 20 está resumindo toda a sua oração. Pedir pelo pão de cada dia é precioso e certamente Deus ouve esta oração. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que orássemos por isso. É salutar, orarmos, pedindo ao Senhor que nos dê saúde, é salutar, Deus responde. Nós temos o exemplo do rei Ezequias, que depois que fica sabendo que a sua enfermidade era mortal, ele volta-se para o canto e com lágrimas ora ao Senhor, e o Senhor ouve a sua oração e lhe acrescenta 15 anos ao curso da sua vida. Não é o único, mas aqui fica muito claro que essa oração agrada ao Senhor. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado
e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor. Aqui, o motivo da oração, a fala de Daniel, revela o que estava em seu coração. Então, ao mesmo tempo que o Senhor se agrada de uma oração de contrição, é porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado. É a segunda parte da revelação. Antes de saber de fato sobre as 70 semanas e 62 semanas, antes de ouvir o que o anjo vem lhe dizer acerca da mensagem em si, Daniel é encorajado, Daniel é fortalecido em saber que Deus ouve a oração de um coração quebrantado. Eu posso dizer, como eu afirmei, que o Senhor atende orações quando se pede pelo pão de cada dia, porque temos esse modelo de oração. Mas eu penso que nem toda oração pelo pão de cada dia será respondida. Nem toda. Nós encontramos homens de Deus muitas vezes passando necessidades com falta de pão. Eu sei que o Senhor atende orações quando as orações são suplicando por uma cura física. Eu acabei de dar um exemplo aqui de Ezequias, do rei Ezequias. Mas eu não posso afirmar que toda oração com essa motivação é respondida. Nós temos vários exemplos de pessoas que estavam enfermas e permaneceram enfermas, que não foram curadas. Não obstante, tem um pedido. Mas não há nenhum caso nas Escrituras em que um coração quebrantado e contrito tenha sido rejeitado pelo Senhor. Deus não só ouve oração, Ele ouve a oração de Daniel, mas principalmente, Ele ouve e tem prazer na oração de um homem quebrantado. Daniel mantinha uma rotina de oração diária, constante, 3 vezes ao dia, orando em direção a Jerusalém. Mas aqui é uma oração diferente, meus irmãos. Aqui é uma oração de um aflito. E olha que interessante, o texto diz para nós que era na hora do sacrifício vespertino. Esse sacrifício vespertino, ele era oferecido diariamente à tarde no templo, somente no templo. Quando eles foram levados para o cativeiro, este sacrifício não estava sendo feito. Mas todos os dias Daniel se lembrava desse sacrifício, ainda que ele não pudesse executá-lo. É mais ou menos assim, todo primeiro domingo do mês, nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor. Imagina que, por alguma razão, sejamos levados para um cativeiro, para um lugar onde não possamos cultuar o Senhor. Estejamos sozinhos, numa prisão, 70 anos, todo primeiro domingo. Na hora da sua oração, você se lembra: agora, se eu estivesse reunido com os meus irmãos, cultuando ao Senhor, agora seria o momento de nós partirmos o pão e tomarmos o cálice. Ainda que ele não pudesse fazê-lo, ele está se lembrando disso, mesmo quase 70 anos depois. Aqui é a oração de um aflito, porque depois que ele leu o texto do profeta Jeremias, dizendo que o povo estava no cativeiro por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, quando ele descobriu que eles estavam lá, aqueles anos todos, sofrendo o que estavam sofrendo por causa da desobediência do povo de Deus, então ele cai em si, em aflição, em agonia. Alguma coisa que talvez nenhum de nós ainda tenha passado.
Talvez alguns de nós já tenham podido ler isso em algum dos diários dos puritanos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Tem muita coisa envolvida nessa oração. Nós encontramos outras orações assim, que brotam de corações quebrantados nas Escrituras. Uma delas, num Salmo de Davi, uma oração que ele fez justamente quando estava na caverna. Ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Aí agora as suas palavras ficam claras para nós, o que vem jorrando do seu coração. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse, alguém que está completamente destituído de qualquer valor, alguém que está completamente rendido diante do Senhor. Não é uma oração telegrafada que nós fazemos muitas vezes: Senhor, obrigado ao alimento que nós vamos tomar aqui agora, com metade da batata na boca. A ti, Senhor, eu clamo e digo: tu és o meu refúgio e o meu quião na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele não tem outro bem, ele não tem outro alento, ele não tem outro lugar para fugir. Ele não tem nenhum pensamento que trouxesse algum alívio para a sua aflição. É uma aflição que está no fundo da sua alma. É uma dor no fundo da sua alma. Antes de eu orar desse jeito, eu preciso orar ao Senhor, pedir ao Senhor que me permitas um dia ter um coração desse jeito, para que eu possa então orar dessa forma. Há uma oração que agrada muito a Deus, é aquela que é apresentada por um coração quebrantado, alguém que se reconhece destituído de valor, de mérito nenhum, alguém totalmente rendido diante do Senhor, sem argumentos para barganhar com Deus. Essa oração que eu li agora de Davi, o grande rei Davi. Muitas vezes não entendemos como que um sujeito que pecou, como ele pecou, que cometeu as transgressões que ele comete, ainda assim era chamado homem segundo o coração de Deus. Eu penso que talvez seja pelo seu quebrantamento, porque não obstante ser o grande rei de Israel, o maior rei de Israel, ele se via como totalmente destituído, quebrado, sem possuir nenhum outro valor, senão o Senhor e a sua companhia. Tem um momento de ação de graças de Davi, quando o Senhor revela para Davi que manteria sucessores por todas as gerações para Davi. Davi, eu não vou dar só para você êxito. Eu vou acompanhar o seu filho, e o filho do seu filho, e o filho do seu filho, assim por todas as gerações. Davi está sendo ensinado, ou ouvindo uma promessa do Senhor, que dele nasceria o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei de Israel. Então diz-nos o texto que depois de ouvir esses preceitos preciosos do Senhor, ao invés dele se sentir o tal, o diferente, o especial,
Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo, pois tu conheces bem o teu servo. Meus irmãos, um coração assim não é rejeitado pelo Senhor. Destituído de argumentos, de justificativas próprias, de defesa própria. Alguém que se reconhece totalmente nulo, totalmente quebrado, vazio diante do Senhor. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só pessoas como Davi, como Daniel e como Paulo. Mas eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Davi vai dizer no Salmo 19, também da soberba, livra o teu servo, que ela não me domine. Livra-me da soberba, livra-me da arrogância, livra-me de em um instante sequer achar que eu sou quem eu não sou. E ele vai dizer aqui, tu conheces bem o teu servo, e olha onde o Senhor me trouxe, um lugar espaçoso, me deu uma casa preciosa, me deu um palácio precioso, me deu um reino, olha onde o Senhor me trouxe. E não bastasse isso, olha o que mais falaste sobre o futuro do teu servo, sobre a casa do teu servo. Como que se apresentavam esses homens ilustres diante do Senhor? Vou pegar um outro do Novo Testamento. Falei aqui de Paulo rapidamente, mas vou mencionar um tal de João Batista. Jesus diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus está dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. E como que esse homem ilustre se portava? O que que ele revelava estar em seu coração? Altivez? Se sentia especial, diferenciado, mais importante do que os outros? Diz-nos o texto do Evangelho de João. Ora, entre os discípulos de João Batista e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. É Jesus Cristo. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu... Convém que ele cresça. Orações assim, ou homens assim, não são rejeitados pelo Senhor. Eu acho que nós já temos um motivo de oração quando voltarmos para casa. Tem um trecho de uma canção, eu não sei se é um hino, diz assim: quebra minha vida e faze-a de novo. É um corinho? É cântico ou é hino? Eu quero... como um vaso nas mãos do olheiro. Agora.
Eu acho que seria um motivo de oração para nós. Senhor, quebra a minha vida. Eu acho que já é pesado pedir isso, hein? Vamos ser mais econômicos. Vamos ser mais realistas. Senhor, me prepare para que um dia eu possa pedir isso. Eu acho que é mais honesto da nossa parte. Como aquele pai cujo filho estava possesso de um espírito mudo e surdo. Quando ele pergunta para Jesus se podes alguma coisa, Jesus responde de uma forma a dar uma interjeição. Se podes, tudo é possível ao que crê. Aí o pai diz assim, ajuda-me na minha falta de fé. Eu não vou dizer que eu tenho fé suficiente, mas ajuda-me na minha falta de fé. Daniel era ilustre, meus irmãos, assim como João Batista, assim como Davi. Daniel é citado pelo profeta Ezequiel ao lado de outros 2 nobres. Daniel era ilustre e a sua postura era oposta a isso. O interessante, quanto mais ilustre na caminhada, quanto mais importante na caminhada da fé, quanto mais expressiva a fé de um servo do Senhor, mais quebrantado ele é. Ezequiel, quando está falando sobre a individualidade da salvação, diz assim, tão certo como eu vivo, diz Ezequiel como um oráculo, né? Deus falando na boca de Ezequiel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Ou seja, o texto está falando que esses homens não seriam capazes de salvar ninguém. Sua salvação é individual e é pessoal. Mas o Senhor os destaca como sendo referências de vidas consagradas. E diz, mesmo essas vidas consagradas não seriam suficientes para justificar ninguém. Mas o fato continua, essas vidas são consagradas e diferenciadas. E como é que esse nobre, esse ilustre Daniel revela na sua oração? O que ele revela? Senhor, estou aqui falando contigo nesta hora, porque tenho sabido a meu respeito que assim como Jó e como Noé, somos tidos na lista dos grandes diante do Senhor, e com base nessa lista tríplice em que eu faço parte, eu rogo ao Senhor, tenha misericórdia do povo. Não. Como é que ele expressa a sua nobreza? Como é que ele expressa a sua espiritualidade? No versículo 5, ele diz assim, vamos juntos, o versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades. Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E no 6 ele diz, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Meus irmãos, temos de reconhecer que muitas vezes nosso orgulho anda adiante de nós. Temos que reconhecer que muitas vezes nosso egocentrismo exala um aroma desagradável de nós.
como eu preciso reconhecer que isso exala da minha própria vida. Como eu preciso reconhecer o risco terrível que corro de achar em algum momento que tenho alguma proeminência, porque fui chamado pelo Senhor para o ministério da palavra e dos sacramentos. Como eu corro risco um instante sequer de cair no senso comum, de achar que manda mais quem tem poder, e quem tem poder domina sobre os demais. Que risco que eu corro de me esquecer que entre nós, no reino dos céus, não é assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quão arriscado é para nós procurar os primeiros lugares, querer cadeiras diferenciadas, cadeiras de destaque, tratamentos diferenciados. É por isso que muitas das nossas orações não são ouvidas e não serão ouvidas, porque não partem jamais de corações quebrantados. E terceiro e último destaque. Então eu vou continuar em Daniel 9, se o Senhor permitir, na próxima semana. Mas um terceiro destaque dessa grande revelação. Deus perdoa, meus irmãos. Deus ouve. Deus ouve a oração de um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração compungido e contrito. E Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Como isso é libertador. Como isso é salutar. Como isso é terapêutico. Muitos de nós podem adoecer por conta de não conseguir vencer seus pecados, ou achar que seus pecados podem de alguma forma impedir o Senhor na sua vida. O Senhor perdoa. Ao final da oração, lá no 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Daniel aqui clama que o Senhor o ouvisse, mas não só o ouvisse, mas o atendesse. E ele só tem um pedido aqui a fazer, e não tem nada a ver agora aqui com a solução dos seus problemas financeiros meramente, ou de saúde. Ele carecia do perdão de Deus. A nação carecia do perdão de Deus. E olha só que interessante. Falava eu ainda, essa oração era uma oração, no mínimo, balbuciada. Daniel não estava orando em pensamento, como é possível fazê-lo? Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O 24, vamos juntos? 70 semanas. Para fazer a justiça Eu pretendo emendar na semana que vem a causa disso tudo. A causa de ser do que está sendo revelado para Daniel. É a segunda pessoa da Trindade. É o Messias prometido. E por causa do Messias prometido,
e tão certa seria a sua vitória, que não só o cativeiro terminaria depois das 70 semanas ou dos 70 anos. Os pecados do seu povo, quando Deus diz, o pecado do teu povo, Daniel, o pecado do povo, o pecado da nação seria perdoado. O Senhor faria cessar a transgressão, daria fim aos pecados e expiaria a iniquidade. Nós precisamos ter também esta certeza, e por mais pueril e basilar que seja, ela nos faz falta no nosso dia a dia. Daniel está sendo encorajado, porque ele está ouvindo do Senhor que o Senhor perdoaria o pecado da nação, expiaria os seus pecados, faria cessar a transgressão, os livraria das consequências que eles já estavam vivendo de seu pecado e de sua iniquidade. Comentei aqui para os irmãos, eu acho que numa quarta-feira, um testemunho interessante da helenivação, que é uma referência em capelania hospitalar. Ela estava no Hospital das Clínicas e ela foi na ala psiquiátrica e ficou sabendo de uma jovem que estava, eu acho que esta expressão, quase catatônica, não respondia a estímulo nenhum. Estava para ser encaminhada para uma internação. Helenivação foi lá estar com ela. E alguns dias depois, aquela moça voltou para a vida. Voltou a falar. Voltou a se relacionar, voltou a conviver. O chefe da psiquiatria mandou chamar a helenivação para saber o que ela tinha feito. Porque nenhuma medicação, nenhum tratamento tinha surtido efeito. Ela disse que entregou um papelzinho na mão da moça e deixou com ela. E ele perguntou o que estava escrito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ela estava daquele jeito porque ela estava lutando com uma culpa que consumia sua alma. Ela tinha envergonhado a sua família. Ela tinha causado um escândalo na família terrível, uma desonra muito grande. E com isso ela se isolou de tal maneira. Mas quando ela ouviu falar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que o Evangelho da graça da salvação em Jesus Cristo é tão poderoso. Porque apesar de denunciar o nosso pecado, de denunciar a nossa imundícia, diz que em Cristo Jesus toda a nossa dívida foi paga, todo o nosso pecado foi perdoado. É por isso que Davi, também esse coração quebrantado diante do Senhor, em uma das suas orações ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Esse versículo agora, se você achar que deve, você venha atrás de mim, por favor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele vai dizer depois: sendo assim, todo homem te fará súplicas. Sendo assim, eu espero que todos nós, porque ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Nós temos aqui mais um
motivo precioso de oração. Além de clamar ao Senhor, que nos permita sentir o desejo de sermos quebrantados, que nós possamos de fato confessar nossos pecados ao Senhor. Faça uma autoavaliação. Faça uma autoavaliação. E veja se há algum caminho mau. Veja se há alguma postura indevida, indecorosa. Avalie se você precisa procurar alguém. Avalie se você precisa procurar alguém para pedir perdão. Longe de nós a altivez, longe de nós a arrogância. Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, em nome de Jesus, levante entre nós aqui homens e mulheres quebrantados, que se arrependem dos seus maus caminhos, que confessam seus pecados ao Senhor e que experimentam conversões genuínas, constantes. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei.